Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vou falar sobre um tema que é controverso, mas que eu também demorei algum tempo a querer falar sobre ele. Primeiro, porque eu não sou médica e não é da minha competência prescrever medicamentos ou recomendar os medicamentos. E depois, porque sempre que surgem medicamentos com indicação de emagrecimento, etc., eu gosto sempre de esperar algum tempo até me pronunciar para poder estudar mais um bocadinho, perceber feedbacks, ver as experiências das pessoas, a utilização, etc. E hoje, de facto, queria falar sobre o Ozempic. Na verdade, nós não vamos falar sobre o Ozempic especificamente. Hoje eu quero falar sobre o composto ativo ou a função específica deste Ozempic, porque existem muitos no mercado. O Ozempic foi o que ficou mais conhecido porque, como em tudo gira à volta de dinheiro, de lobbies, etc., de marketing. Portanto, terá sido também pela divulgação que fizeram nesse sentido, mas existem outros medicamentos que fazem este efeito também. E aquilo que eu queria era explicar um bocadinho qual é o mecanismo de ação, para que é que eles são usados, quais é que são os efeitos positivos e negativos ou adversos, digamos assim, para que também consigam perceber desse lado de que é que estamos a falar. Porque de repente parece que eu acho que isto é um bocadinho um mal geral, não é? Tinha muitas pessoas que me diziam, aquela coisa do Ozempic ou não sei o quê, e já muito revoltadas, as pessoas não fazem ideia de qual é que é o efeito. Da mesma maneira de que existe sempre aquele ceticismo de, pronto, lá vem mais um medicamento para emagrecer, o que é que isto faz na prática? Ou será que isto causa dependência? Ou para de tomar, vai voltar tudo atrás? Sendo que é um medicamento para tratamento da diabetes, vamos então perceber o que é que isto faz. Então, este medicamento, Ozempic e outros do estilo, pertencem a uma classe de medicamentos chamados os agonistas do receptor GLP-1, que é, no fundo, Glucagon-like Peptide 1. Ou seja, há aqui uma sigla, mas vamos falar sempre de GLP-1. Os agonistas deste receptor GLP-1 vão basicamente ser uma classe de medicamentos que normalmente são utilizados para o tratamento da diabetes tipo 2, mas que realmente começaram a ter também muita procura para o tratamento da obesidade. Porquê? Porque tem aqui uma série de mecanismos que se percebeu ao mesmo tempo que se tratava a diabetes, as pessoas também acabavam por perder peso. E claro, o mundo da obesidade, da gestão de peso, é um mundo que vai ter sempre interesse, não é? Porque existe muita obesidade e, portanto, há sempre que existe este efeito secundário bom de uma determinada medicação, ok, isto pode ser vendido para este efeito, não é? Agora vamos perceber então o que é que acontece aqui. Estes agonistas do GLP-1 são uma classe de medicamentos que vão basicamente imitar as ações deste GLP-1, que é uma hormona que é naturalmente produzida no nosso intestino em resposta à ingestão dos alimentos. E o que eles vão fazer é vão ativar os receptores deste GLP-1 no organismo, que basicamente são receptores estruturalmente parecidos com aquele que nós produzimos e que são modificados para prolongarem esta sua meia-vida. Portanto, no fundo, nós no nosso corpo produzimos estes receptores, mas no medicamento vamos ter umas coisas que vão atuar de uma forma muito semelhante, mas que vão aguentar mais tempo no nosso organismo para que tenham também um efeito mais prolongado do que aqueles que nós produzimos naturalmente, ok? E por isso é que acabam também por ter este efeito de medicamento. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão aumentar, estes agonistas do GLP-1 vão aumentar a secreção de insulina de forma dependente da glicose, portanto, vão aumentar a quantidade de insulina que nós produzimos quando ingerimos os alimentos, o que significa que os níveis de glicose no nosso organismo vão ser mais baixos, porque a insulina o que faz é
transportar o açúcar, esta glicose que está dentro do sangue, para dentro das nossas células, não é? Quando nós aumentamos a quantidade de insulina, vamos ter cada vez menos açúcar no sangue. Vão também inibir a produção de glucagon, que é uma coisa que nós produzimos no pâncreas, uma substância que nós produzimos no pâncreas, e vão reduzir também, através disso, a produção de glicose pelo fígado, o que significa que se nós estamos a produzir menos no fígado, vamos aproveitar mais aquela que vem dos alimentos. E aqui também é muito importante para a parte do controle de peso e da obesidade, vão retardar o esvaziamento gástrico e, portanto, vão retardar a absorção de glicose após as refeições e ajudar a manter os níveis de glicose dentro dos limites. Ou seja, a pessoa fica mais saciada e vai gastar a energia de uma forma mais eficaz, sem ter tantos picos, sem ter tanta vontade de comer, sem ter tanta vontade de comer doces, sem depender tanto do açúcar e, portanto, vai ajudar. Obviamente que, além do controle do açúcar no sangue, isto depois vai ajudar a reduzir o apetite e, portanto, vai ajudar a que a pessoa consiga comer menos e daí perder peso. Mas também faz outro efeito, que é, eles podem influenciar o nosso sistema nervoso central, modificando os circuitos de controle do apetite e de ingestão dos alimentos. Portanto, nós aqui acabamos por ter também esse efeito. No que toca à diabetes tipo 2, o que é que vai acontecer? Eles são realmente utilizados no tratamento da diabetes, e aqui é importante percebermos que é a diabetes tipo 2, porque esta classe de medicamentos não substitui a insulina, portanto não dá para, só por si, para tratamento de diabetes tipo 1, são muito mais indicados para tratamento de diabetes tipo 2. E são frequentemente prescritos como uma monoterapia, ou até mesmo em combinação com outros medicamentos, como medicamentos como a metformina, insulina em si, etc. Temos aqui outras utilizações. Mas então, que benefícios é que eles vão apresentar no caso da diabetes? Primeiro, os agonistas dos receptores de GLP-1 vão ser eficazes na redução da hemoglobina glicada, que é quando nós temos moléculas de hemoglobina no nosso organismo que já têm a combinação com o açúcar. Estes valores de hemoglobina glicada toda a gente tem, normalmente dentro de parâmetros normais, se formos saudáveis, não é? Quando temos situações de diabetes tipo 2, estes valores aumentam. E aqui, o que nós vamos conseguir com esta medicação é reduzir estes valores para que eles fiquem normalizados. E isso vai ajudar muito no controle dos sintomas associados à diabetes tipo 2 ou mesmo das consequências de haver uma diabetes tipo 2 que não está controlada. Depois há um menor risco de hipoglicémias, porque comparando com outra medicação, nomeadamente com medicação à base de insulina, estes agonistas dos receptores de GLP-1 vão apresentar um menor risco de causar as hipoglicémias, o que é uma vantagem muito significativa para quem tem que estar constantemente a controlar os valores de açúcar no sangue. E depois também vão reduzir o risco de eventos cardiovasculares adversos em pacientes com esta multifactoriedade, não é, de sintomas, que sejam, por exemplo, pessoas com diabetes tipo 2, que se calhar têm colesterol elevado ou hipertensão e que eventualmente também tenham obesidade. Portanto, vão ajudar a melhorar aqui este quadro. No caso da obesidade, então, nós conseguimos perceber que há esta questão do mecanismo da saciedade, mas também uma capacidade de reduzir o apetite e de aumentar a saciedade ao longo do tempo, mantendo uma perda de peso mais sustentável, desde que, obviamente, a pessoa mantenha a medicação, não é? Não é uma alavanca, é um metabolismo, é um mecanismo que vai funcionar enquanto a pessoa for mantendo a medicação e que vai realmente ajudar a controlar aqui a obesidade. Agora, relativamente a efeitos adversos ou os efeitos secundários que nós podemos ter desta medicação, os mais conhecidos até hoje são efeitos gastrointestinais. E por isso é que eu demorei algum tempo também a pensar nestes guiões, porque já sabem, eu queria ver aqui algumas experiências, mas temos sobretudo náuseas, vômitos, desconforto abdominal, diga-se algumas cólicas, distensão, às vezes tendência para diarreia, não para a obstipação, mas mais para a diarreia, e que geralmente são sintomas leves a moderados e que depois tendem a dissipar-se à medida que a pessoa ganha habituação ou que o médico ajusta as dosagens, porque às vezes é preciso fazer esse ajuste. E várias razões podem explicar realmente estes sintomas. Isso também foi uma coisa que
quis investigar um bocadinho melhor. Primeiro, porque há uma ação direta destes receptores, porque eles vão mimetizar o efeito do GLP-1 endógeno e, portanto, vão ativar mais destes receptores ao longo do nosso intestino. Como sabem, como vos disse, isto tem a ver com hormonas que são produzidas a nível intestinal. Portanto, toda esta medicação vai mexer com a nossa parte gastrointestinal. E, portanto, esta ativação pode levar a alterações na nossa motilidade intestinal e vai aumentar o risco dos efeitos como a diarreia. Depois, como há um retardamento do esvaziamento gástrico, também isto pode significar que os alimentos permanecem um bocadinho mais tempo no estômago, pode causar sensações de saciedade, mas ao mesmo tempo também pode levar aqui a alterações tanto no equilíbrio da flora como da própria motilidade do intestino. E depois temos a ação direta sobre os enterócitos, portanto as células do intestino, que basicamente o que vai acontecer é que eles vão secretar várias hormonas que são reguladoras do trato gastrointestinal e estas interações com os enterócitos, através desta medicação, podem realmente contribuir para sintomas como a diarreia ou, em alguns casos, pessoas que já têm uma tendência muito grande para a obstipação podem sentir que a obstipação é agravada. Mas a verdade é que a nível de gastrointestinal, uma coisa que eu andei a tentar pesquisar era se havia evidências, por exemplo, de que esta medicação pudesse levar a disbiose. A verdade é que ainda não existem estudos muito claros sobre este tema, especificamente com a utilização desta medicação, mas nós sabemos que, à partida, se vamos ter medicação que vai mexer aqui com os enterócitos e com a atividade da função intestinal, nós podemos estar indiretamente a fazer com que hajam alguns desequilíbrios na nossa flora. O que não sabemos é, de facto, se estes desequilíbrios na flora podem ser considerados disbioses ou mesmo SIBOs. À partida não será a medicação que diretamente poderá causar isso, mas ainda seriam precisos mais estudos. Isto, para mim, obviamente é um tema muito importante, porque eu trato maioritariamente pessoas que têm alguma patologia gastrointestinal e eu queria tentar perceber se a medicação poderia ser segura ou, por exemplo, se eu tivesse pessoas de síndrome de cólon irritável que tivessem estes quadros de grande descontrole e que tivessem a tomar esta medicação, o que é que eu poderia fazer? Porque a verdade é que não é uma maioria, mas eu apanho algumas pessoas que fazem este tipo de medicação prescrita pelos seus médicos e, portanto, para mim era importante perceber se poderíamos estar a agravar os sintomas gastrointestinais através da medicação. E até agora, de facto, sabe-se que pode agravar um bocadinho, mas não necessariamente ser uma causa desses distúrbios, não é? A questão é o que é que depois a pessoa prefere em termos de qualidade de vida. Pronto, tem que ser sempre avaliado caso a caso. É importante também percebermos que a pesquisa ainda sobre os efeitos na flora intestinal ainda precisa de ser mais aprofundada, não só a nível do impacto desta questão do esvaziamento gástrico na motilidade, não é? Se eu posso depois ficar com maior dificuldade nos controlos de esfíncter ou na motilidade intestinal normal, se eu tiver um período, por exemplo, uma pessoa que tenha muita obesidade e está muito tempo a tomar, sempre com esta questão de ter mais tendência para diarreia, se depois, quando retira a medicação, se nota algum tipo de alterações, isso para nós também é importante. E eu acho que aqui o que acontece quando nós pesquisamos um bocadinho sobre o tema é sempre que tem que haver este controle mais apertado clinicamente, com o médico que acompanha para que vá percebendo todos os sintomas que a pessoa tem. Portanto, eu diria que no que toca a pessoas que tenham síndrome de cólon irritável ou que tenham doenças como uma colite, como um Crohn, etc., se de facto é uma medicação segura ou não. Desculpa. Tenho que meter isto em modo voo. Então, outra questão que nós temos aqui é se qualquer pessoa que tenha excesso de peso pode tomar. E isso também é uma coisa que me vão perguntando às vezes nas consultas. O que é que acha? Posso tomar? Posso não tomar? Eu tenho algumas pessoas com obesidade que vou acompanhando. Nós na equipa acompanhamos algumas, mas a verdade é que a maior parte não são pessoas com obesidades muito graves. São pessoas que têm ali uma obesidade que ainda está mais ou menos controlada, digamos assim. E a verdade é que a indicação que nós temos, indicações específicas, além de pessoas que tenham diabetes tipo 2, que são as indicações mais óbvias, são pessoas que tenham um índice de massa corporal acima de 30 e que possam ter outras
outros problemas associados, por exemplo, que associados à obesidade já possam ter aqui alguma síndrome metabólica, com resistência à insulina, com padrões cardiovasculares mais alterados, colesterol alto, etc, etc. Portanto, aí sim, mas o que está padronizado é um índice de massa corporal, o chamado IMC, acima de 30. Que lá está, em algumas pessoas nós encontramos, outras não. Mas, obviamente, como disse desde o início, eu não posso fazer este aconselhamento, nem é da minha competência, porque isto é um medicamento, é prescrito pelo médico, acompanha cada pessoa, mas no fundo para conseguir entender, não é? Porque há pessoas que às vezes têm algum excesso de peso ou que sentem que têm mais dificuldade em ser mais disciplinadas ou que têm muita vontade de comer ao longo do dia, e procuram às vezes este auxílio para conseguirem ter resultados melhores. E a verdade é que clinicamente a indicação talvez não seja para todas as pessoas, não é? Não é por isso que este medicamento está esgotado em muitos pontos do país. É difícil já hoje em dia, porque talvez esteja a ser utilizado por muitas pessoas, não só pelos doentes de diabetes tipo 2, mas também por muitas pessoas que tenham um IMC mais elevado. A nível de contraindicações, aquilo que não se pode mesmo é, obviamente, a gravidez, mas também a fase de amamentação. É muito importante. Tudo que seja amamentação ou não é estudado, ou não há indicações porque não se sabe o nível de segurança. E, obviamente, uma mulher que esteja a amamentar também tem um metabolismo completamente alterado, seja a nível de produção hormonal, seja o próprio desgaste energético, que é muito diferente daquele que teria numa fase normal, em que o seu metabolismo está mais normalizado. Então, não se faz este género de tratamentos. E depois em pessoas que possam ter histórico de pancreatites, também não. E outras doenças associadas à parte pancreática é sempre mais complicado, a não ser a diabetes, não é? Mas há outras doenças, e nomeadamente aqui inflamações, alguns tipos de cancro também não, ou históricos de doentes oncológicos também não. Portanto, vai-se sempre avaliando, obviamente tem que ser sempre acompanhado pelo médico. É importante também perceber que isto continuam a ser áreas de muito estudo e que há coisas que já se vão tentando perceber, se é mais eficaz termos formulações, por exemplo, de longa duração, em que a pessoa fica já a fazer durante bastante tempo, e ainda perceber quais é que são as combinações terapêuticas que podem ajudar a que os efeitos sejam mais eficazes, não é? Tanto nos doentes de diabetes tipo 2, por exemplo, esta combinação com a insulina para ajudar mais rapidamente, etc. E perceber aqui um bocadinho como é que isto vai fazer. Para quem não sabe, esta medicação é feita através de uma injeção, tal como se fosse uma insulina, portanto é uma medicação injetável, e a dose inicial que a pessoa toma pode variar muito também de acordo com estes sintomas que tem, se tem muitos efeitos adversos, a pessoa se sente bem, se está a ter resultados ou não com a medicação. Portanto, isto não deve ser feito de todo sem uma prescrição e sem um aconselhamento pelo médico, não é? Às vezes há pessoas que têm amigos médicos e que pedem a prescrição, mas depois é importante perceber exatamente qual é que é a dose que vai funcionar e ir-se fazendo esse acompanhamento. Pronto. Uma outra coisa que é importante e que para mim também era uma questão é se este género de medicação pode funcionar de uma forma como funcionam outros medicamentos para emagrecer, que nós às vezes vamos vendo associados a dietas mais específicas e que já são um bocadinho mais consolidados no mercado, que são no fundo medicamentos à base de hormonas da tiroide, e que já há muitas pessoas que conhecem e que sabem que esses, sim, têm um efeito, às vezes não necessariamente de adaptação de vício ao medicamento, mas de que, enquanto a pessoa toma, tem aqueles efeitos, quando a pessoa para de tomar, deixa de ter. Aqui vão funcionar um bocadinho da mesma maneira, ou seja, enquanto a pessoa toma o Ozempic, tem esta ajuda, o Ozempic ou outras marcas, não é? Quando a pessoa para de tomar, não vê os efeitos daquela maneira, mas também não há uma reversão. Portanto, não se pode propriamente dizer que vai haver efeitos tão adversos como com essa medicação de administração de hormonas tiroideias para acelerar o metabolismo, não é? Para induzir uma espécie de hipertiroidismo e a pessoa conseguir perder peso mais rápido. Mas, então, eles não atuam de uma maneira a induzir mudanças no nosso cérebro ou nos receptores que normalmente resultariam em habituação, portanto, eles não causam vício, agem principalmente aqui nos receptores gastrointestinais e ativam
vias muito específicas que ajudam a controlar os níveis de glicose no sangue, mas estão associados ao momento em que se toma, àquilo que nós consumimos naquele momento. E a eficácia é mantida geralmente ao longo do tempo de tratamento. Lá está, portanto, a pessoa para de tomar, deixa de ter aqueles efeitos. Embora não haja uma habituação no sentido tradicional, algumas pessoas podem notar que os efeitos gastrointestinais, como é o facto das náuseas, podem diminuir com o tempo à medida em que a pessoa vai tomando, portanto é quase como se o corpo se adaptasse de certa forma à medicação e tolerasse melhor, mas isto não é considerado uma habituação farmacológica no sentido em que depois, tirando a medicação, parece que o corpo já não consegue atuar da mesma maneira, produzindo naturalmente os seus receptores, etc., como sempre produzimos, ok? Portanto, isso nós sabemos que não está a acontecer. E outra coisa é que nós devemos também monitorizar estes efeitos colaterais, não é? Como tenho dito, às vezes nós temos mais náuseas porque retardamos o esvaziamento gástrico, e se for uma pessoa que tenha um bocadinho mais tendência para gastrite, pode ter uma digestão ainda mais lenta e, portanto, não se vai sentir bem, vai ter mais náuseas. Se for uma pessoa até mais tranquila, com menos stress ou mais ativa, que se mexa mais, este esvaziamento não é tão problemático. Portanto, há aqui várias coisas que nós temos que ir vendo, mas de uma forma geral, tem-se notado que a administração é segura, não causa habituação e que quando a pessoa para de tomar não há necessariamente um efeito reverso de o metabolismo se tornar mais lento ou de repente tem mais tendência para engordar mais rápido. Não se tem observado nada disso. Agora, claro que isto também obriga a algumas mudanças alimentares, e aquilo que eu também fui tentar perceber é se de facto havia alimentos que pudessem estimular o efeito desta medicação ou fazer com que ela se tornasse mais, no fundo, que fosse um efeito até combinado mais eficaz. Nós sabemos que não há alimentos especificamente que vão, ou nutrientes específicos dos alimentos que vão tornar a ação do Ozempic ou destes medicamentos semelhantes mais eficaz, mas sabemos que há combinações que nós podemos fazer que podem ajudar nesse sentido. Ou seja, se nós tivermos se o objetivo desta medicação é regular os níveis de glucose no sangue, então eu sei que à partida, se eu tiver uma alimentação que seja mais equilibrada, que tenha menos quantidade de açúcar disponível em cada refeição, isto vai ajudar. Não quer dizer que eu tenha que ver individualmente o índice glicémico de cada alimento, mas sim a carga glicémica, ou seja, a combinação daqueles alimentos todos numa refeição, é que vai ser muito importante. Mas claro, eu se juntar à minha alimentação alimentos mais ricos em fibra, vou ajudar. Por exemplo, jantando mais brócolos, mais espinafres, mais couve-flor, são alimentos muito ricos em fibra e que vão potenciar este efeito de diminuição, de aumento do tempo, não é? De diminuição no sentido de ter mais tempo de esvaziamento gástrico e, portanto, tenho uma digestão mais lenta. Isso é muito importante e isso vai diminuir aqui os meus picos de glicose. Depois as leguminosas, de uma forma geral, também têm essa ação. Grão, feijão, lentilhas, ervilhas, termossos também acabam por ser ótimos nesse sentido. De uma forma geral, os alimentos que tenham um baixo índice glicémico, não é? Vão ajudar. Portanto, se calhar, eu sei que as frutas podem ter um índice glicémico mais alto, mas por outro lado são alimentos mais ricos em fibra. Então como é que eu trabalho isto? Vou juntá-las com alimentos que possam diminuir, de uma forma geral, no global, a carga glicémica. Juntar proteínas ou juntar gorduras. Por exemplo, umas amêndoas com uma maçã seria um snack muito melhor do que comer uma maçã com uma bolacha Maria, por exemplo. Ou outro género de alimentos que tivessem hidratos de carbono. Podíamos estar a falar de uma bolacha daquelas tipo pipoca, de arroz, de milho, ou até as bolachas, não posso ter marcas, mas pronto, aquelas bolachas que agora são muito saudáveis e que têm uma associação ao mar. Depois, também aquele de termos uma noção de que se nós usarmos cereais mais integrais, também poderia ser interessante. Por exemplo, em vez de usarmos um arroz branco, usarmos um arroz integral ou massa integral, ou mesmo quando escolhemos um pão, eventualmente, em vez de irmos para um pão, que se calhar é um pão escuro, mas é um pão de alfarroba. Ok, mas eu tenho que ir ler os ingredientes para ter a certeza se aquele trigo que está lá é um trigo integral ou se o pão só é escuro porque a alfarroba é preta, não é? Isto é muito enganador. Então, mais vale irmos escolher um pão de mistura, de massa-mãe, etc., que naturalmente vai ser mais integral, portanto, mais fibra, ajuda a retardar o esvaziamento gástrico e também vai ter um índice glicémico mais baixo. Tudo isto é importante. Juntarmos aqui também fontes de proteína, muito importante, para fazer com que a eficiência das nossas refeições também seja melhor. Portanto, termos carnes brancas, termos mais peixe, os ovos, é super importante. E depois juntarmos então as gorduras que vão ajudar a complementar todas estas funções, seja dos frutos secos, o azeite, as sementes, o próprio abacate também pode ser interessante, ou mesmo
alguns alimentos fermentados, não é? Que contêm, naturalmente, até costumam ser simbióticos, não é? Porque muitos deles contêm pró e pré-bióticos e vão ajudar a manter a nossa microbiota saudável, portanto, a nossa flora intestinal saudável, o que é muito importante, uma vez que estamos a fazer uma medicação que mexe aqui um bocadinho com o equilíbrio da flora. Então, termos estes comportamentos é super importante, portanto, juntarmos aqui, se calhar, kombucha, miso, kefir, os próprios iogurtes, que ajudem a trazer aqui alguns probióticos interessantes. Depois, controlarmos as porções, fazemos porções mais pequenas, sobretudo se for uma pessoa que esteja a tomar esta medicação e de repente vê que tem muitas náuseas, muito mal-estar. Isso é importante perceber que se calhar está a comer uma quantidade muito alta para o esvaziamento gástrico lento que vai acontecer. Então, se calhar reduzir um bocadinho a porção, comer menos quantidade vai ajudar a que a pessoa se sinta melhor. Um bocadinho como o princípio que se usa nas gravidezes, não é? Em que a pessoa, se tem muitos enjoos, muitas náuseas, tem que comer menos quantidade. Aqui é um bocadinho igual. E depois também ir monitorizando regularmente para perceber se de facto as coisas estão a correr como seria previsto. Outra coisa que é importante é, e que eu também fui tentar perceber, se havia alimentos que pudessem cortar, por outro lado, o efeito desta medicação, ou fazer com que a medicação não fosse eficaz, porque a verdade é que já temos alguns meses, se calhar até anos, 2, 3 anos, em que isto começou a ficar mais moda em Portugal, e já começamos a ter muitos feedbacks de pessoas e percebemos que nem toda a gente nota perda de peso. Há pessoas que têm os efeitos adversos, têm as náuseas, etc. e depois não notam perda de peso. Porquê é que isso acontece? Primeiro porque há uma coisa muito importante que é a consciência de que a medicação sozinha, só por si, pode ter efeito, mas pode não ter. E na maior parte dos casos, se a pessoa não mudar comportamentos de estilo de vida, se calhar não vai acontecer assim grande coisa, a não ser os efeitos adversos e talvez ter um bocadinho menos de apetite. Mas obviamente se a pessoa continuar a consumir muito açúcar, se consumir muitas bebidas alcoólicas, isso sim pode fazer aqui um efeito contrário àquilo que é suposto com esta medicação. Se a pessoa comer muita quantidade também pode ter muito mais efeitos adversos, portanto são coisas que podem não resultar tão bem. Refeições que tenham muita gordura também podem fazer com que haja ainda mais tendência para diarreia e para mal-estar e que vão fazer com que obviamente aquele efeito de conseguir controlar mais estes receptores e fazer com que o nosso metabolismo esteja mais eficaz na utilização dos açúcares, não esteja a correr assim tão bem, não é? Depois, em pessoas, por exemplo, que consumam uma alimentação já muito saudável e que consumam fibras a mais, isto pode levar também a um bocadinho mais de mal-estar, não necessariamente porque estão a fazer algo de errado, mas esta questão de poderem fazer com que o esvaziamento gástrico ainda se torne mais lento e pode haver uma perda de peso às vezes até mais exacerbada ou uma sensação de mal-estar a quando da toma da medicação, não é? Portanto, às vezes pode ser uma pessoa que até tem uma alimentação de base saudável, mas que esteja a cometer muitos excessos, por exemplo, aos fins de semana, e por isso é que não está a conseguir perder peso, e aqui é importante moderarmos um bocadinho e percebermos também se não são fibras a mais. E realmente, alimentos que não devem ser consumidos de todo são, de facto, as bebidas alcoólicas, que vão sempre ter aqui um efeito não só mais pró-inflamatório, como adverso, como vão irritar a mucosa intestinal e, portanto, podem fazer com que os nossos enterócitos também não estejam tão saudáveis, digamos assim, para conseguirmos que este mecanismo aconteça de forma mais equilibrada. Então é importante percebermos isto. Eu acho que fica uma questão no ar também, que é, e que às vezes me preocupa, que é até que ponto é que esta sensação, às vezes não é uma sensação direta de dependência da medicação, no sentido em que, lá está, eu não vou, por tirar a medicação, de repente voltar a ganhar o peso, se eu tiver tido alguns cuidados, não é? E se a alimentação se mantiver, a pessoa consegue perder o peso e estabilizar. Às vezes aquilo que me preocupa é um bocadinho a solução rápida que nos pode levar a uma certa desculpabilização da utilização. Ou seja, eu saber que isto é uma medicação que tem um efeito específico no meu corpo e por ser algo que eu sei que pode não levar à habituação ou ter assim tantos efeitos adversos, sempre que eu queira fazer uma perda de peso específica durante ali alguma fase, eu posso recorrer a esta medicação. E às vezes isso preocupa-me no sentido, lá está, de não haver uma adoção de bons hábitos alimentares, não haver de facto uma mudança efetiva, mas ir sempre recorrendo à medicação. Por um lado, acho que o facto dela estar sempre esgotada até é uma coisa boa. Não é boa, obviamente, para quem de facto precisa, mas para quem se calhar não precisa assim tanto e quer só recorrer então a esta ajuda, até é bom, porque faz com que a pessoa perceba, ok, isto não é assim tão fácil de adquirir e se calhar eu tenho que ter alguns cuidados. Mas de facto a dúvida que fica é esta. Porquê é que eu só quis gravar este episódio? Porque
acho que com todas estas experiências, todos estes feedbacks, é muito mais fácil ter um olhar crítico. Foi muito fácil para mim, numa fase inicial em que surgiu esta medicação, ser tendenciosa no sentido de dizer logo, é medicamento para emagrecer, não vale a pena. O que nem sempre é uma coisa boa, não é? Porque se eu usasse isso nas minhas consultas, provavelmente até funcionaria bem a meu favor, porque a pessoa teria resultados mais rápidos, mas não é essa a minha abordagem, não são esses os valores em que eu acredito, portanto logo aí para mim era um bocadinho controverso. Mas o facto de esperarmos um bocadinho para estudar mais, para perceber o que é que se tem acontecido e para termos mais respostas, nomeadamente estas respostas a nível de disbiose, o impacto destes efeitos gastrointestinais depois de uma pessoa que possa ter cólon irritável, etc. Isso para mim foi importante. Por isso dou-vos agora não a minha opinião, mas a minha visão crítica da coisa, no sentido de perceberem o que é que faz bem, o que é que faz mal, etc. E de agora, se calhar, espero também perceberem melhor qual é o mecanismo de ação e como é que isto pode ou não ajudar. Obrigada e até para a semana.